Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre o sistema locomotor, os ossos. Sustentação, força e precisão. O sistema locomotor ele permite ao ginasta a execução de um movimento como este. As funções do esqueleto. O esqueleto, juntamente com os músculos, são responsáveis por postura, movimentos em geral e locomoção. Ele funciona como reserva de nutrientes e uma outra função do esqueleto é a proteção. O crânio e a coluna vertebral protegem o encéfalo e a medula espinal, respectivamente. Em outras palavras, protegem o sistema nervoso central contra impactos. Já as costelas e o externo protegem vários órgãos essenciais, como os pulmões, o coração e os rins. O conceito de esqueleto. A ideia de esqueleto remete, em geral, à figura da caveira e do conjunto de ossos articulados, muito usados em filmes e representações. Porém, o conceito de esqueleto prevê um sistema que garanta sustentação e pontos de apoio para os músculos. Nesse sentido, minhocas, insetos e outros animais invertebrados também têm um esqueleto. Porém, este é diferente do que estamos acostumados a ver nos vertebrados. As minhocas, por exemplo, elas possuem um líquido entre seus tecidos, chamado celoma, que ao ser comprimido na cavidade ou ao longo do seu corpo, lhe dá sustentação. Esse mecanismo é conhecido como esqueleto hidrostático. Os artrópodes, como os insetos, crustáceos e aracnídeos, apresentam um esqueleto externo, chamado exoesqueleto, que se parece com uma casca rígida e serve de sustentação, de ponto de apoio para os músculos e como proteção contra a perda de água e o ressecamento. A concha de alguns moluscos também pode ser considerada um exoesqueleto. Como as partes moles viscerais do inseto encontram-se dentro desse esqueleto externo, de tempos em tempos ele muda de exoesqueleto. Esse processo de troca de roupa ou de exoesqueleto se chama muda ou ecdise. Sempre que o inseto tem que crescer mais, ele troca de exoesqueleto em busca de mais espaço para expandir o seu corpo animal. Animais como os vertebrados e os equinodermos, como os ouriços e as estrelas do mar, possuem um esqueleto interno, chamado endoesqueleto. Os equinodermos, animais exclusivamente marinhos, são dotados de um esqueleto interno, chamado endoesqueleto, de calcário, que emite espinhos salientes. A casca dos insetos e as conchas dos moluscos são considerados esqueletos. As substâncias que compõem os esqueletos são muito variadas. A concha dos moluscos, por exemplo, é de carbonato de cálcio. Nos artrópodes, o exoesqueleto é feito de quitina, um polissacarídeo associado a proteínas. Já nos seres humanos, o esqueleto é composto de proteínas, sais de cálcio e fosfato. O esqueleto dos seres humanos mamíferos. Ele se constitui de 206 peças ósseas no indivíduo adulto e peças cartilaginosas articuladas, que formam um sistema de alavancas, movimentadas pelos músculos em conjunto com os tendões. Os ossos do corpo humano variam de formato e tamanho, sendo o maior deles o fêmur, que fica na coxa, e o menor o estribo, que fica dentro do ouvido médio. O esqueleto ele é dividido em duas partes, o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. O esqueleto axial é formado pelo crânio, os ossículos auditivos, o osso hioide, a coluna vertebral e a caixa torácica. Já o esqueleto apendicular é formado pela cintura escapular, cintura pélvica, membros superiores e membros inferiores. Partes comuns e diferentes entre os dois esqueletos da figura. Aqui nós temos o esqueleto do ser humano e o esqueleto de um gato. Podemos observar que o esqueleto axial e apendicular são comuns
a todos os animais com 4 membros, os tetrápodes, que compreendem os anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Apesar da posição diferente ao andar e da presença da cauda do gato, por exemplo, é fácil perceber as semelhanças entre os esqueletos: um crânio, a coluna vertebral ou espinal e os 4 membros. Aqui nós temos os ossos do crânio. Como vocês podem ver, eles não possuem articulações, eles são ossos fixos. A articulação vai estar presente somente no maxilar. Então, o crânio ele é uma caixa óssea que tem como função proteger o cérebro e os órgãos do olfato, da visão e da audição, além dos órgãos externos do sistema respiratório e digestório. Ele é formado por 28 ossos. Aqui nós temos os ossos dos membros superiores. Os ossos do braço são estruturas extremamente fortes que compõem o sistema locomotor superior, formados por cintura escapular, que no caso é o ombro, depois o osso do braço, que é o húmero, e os ossos do antebraço, que é o rádio e a ulna. E depois nós temos os ossos da mão, formado pelo carpo, metacarpo e falange. Aqui nós temos os ossos da mão. A mão corresponde ao segmento terminal do membro superior através da continuação do punho e termina com os dedos. Ao total, temos 27 ossos na mão. Todos trabalham em conjunto. Os ossos da mão, juntamente com os músculos e articulações, permitem o manuseio de objetos. A característica principal dos movimentos das mãos é a ação de pinça, graças ao polegar opositor. Essa condição permite a realização de trabalhos mais delicados e com maior precisão. Isso possibilita a escrita, construção de ferramentas, desenhos, entre outras atividades. Em relação à estrutura óssea, a mão é dividida em 3 regiões distintas: o carpo, o metacarpo e a falange. Então, aqui na parte roxinha embaixo, nós temos o carpo, formado por 8 ossinhos. Depois, na sequência, nós temos aqui o metacarpo, formado por 5 ossos. Depois nós temos as falanges, que são divididas em falanges proximais, que está na cor verde, falanges médias, que está na cor azul, e falanges distais, que está na cor rosa. O exame da idade óssea. A altura e a idade óssea de uma criança podem ser usadas para prever a altura dela quando adulta. Durante o crescimento da pessoa, desde a vida fetal até a infância, puberdade e como um adulto jovem, os ossos do esqueleto mudam de tamanho e de forma. Essas mudanças podem ser vistas na radiografia da mão e do punho, não dominantes. A idade óssea de uma criança é a idade média em que crianças atingem esse estágio de maturação. Para avaliação da radiografia da mão e do punho, o radiologista e o endocrinologista analisam o número de ossos presentes, o formato desses ossos e o espaço entre os mesmos. Após a avaliação de todos esses dados, então é realizado um laudo que mostra a idade biológica do indivíduo. Então, pode-se ter uma melhor ideia do tempo que ainda resta para uma criança ou adolescente crescerem. O crescimento praticamente termina com o fechamento da cartilagem de conjugação dos ossos. Quando as zonas cartilaginosas desaparecem, diz-se que as epífises estão fechadas, pois não haverá mais crescimento dos ossos. Uma pequena porção de crescimento da espinha dorsal conclui o crescimento de um adolescente. Por isso, a idade óssea é muito mais idade de crescimento do que a idade cronológica do indivíduo, sendo usada para prever a estatura final de meninos e meninas. Aqui do lado, observando a imagem, nós temos as epífises dos ossos mais distantes quando a criança tem 11 anos. E do lado a epífise madura, com 21 anos de idade. A maturação esquelética pode ser diferente da idade cronológica, nem sempre representando um problema de saúde. O exame geralmente é parte da avaliação do crescimento e desenvolvimento sexual.
A idade óssea é considerada atrasada quando há uma diferença de 1,5 a 2 anos em relação à idade cronológica. Em uma criança saudável, isso indica que ela apresentará o início da puberdade mais tardio, portanto, também o estirão puberal, que é a fase de maior crescimento, e terminará o seu crescimento numa idade mais avançada. Geralmente, há uma história familiar semelhante, por exemplo, a mãe que menstruou mais tarde ou o pai que, após se alistar no exército, ainda continuou crescendo. Na grande maioria das vezes, o adolescente atingirá o seu potencial de crescimento, pois há espaço entre as placas de crescimento. Caso a idade óssea esteja atrasada além dos 2 anos em relação à idade cronológica, deve-se avaliar se há algum problema de saúde que esteja interferindo no crescimento e no desenvolvimento da criança ou do adolescente. A avaliação pelo endocrinologista pediátrico deverá então ser realizada. Também é uma situação que demanda atenção quando há o aumento da velocidade de crescimento e a idade óssea está adiantada em relação à cronológica. Um exemplo disso será quando o quadro de puberdade precoce, que pode levar a consequências irreversíveis à estatura, caso não seja tratado a tempo. Aqui nós temos os ossos da costela, são os ossos alongados, comparáveis a arcos, que se estendem da coluna vertebral até o externo, ao qual se unem através das cartilagens costais. No ser humano, há 12 de cada lado, sendo que o número é variável com a espécie de outros animais. Ossos que constituem os membros inferiores. O fêmur é o maior de todos os ossos do esqueleto humano, que é o osso da coxa, como mostra na figura. Os ossos da perna são compostos de 2, que é a tíbia e a fíbula, que também é chamado de perônio. Já os ossos do pé são formados pelo tarso, o metatarso e as falanges. A aparência dos ossos em um primeiro momento pode trazer a lembrança de objetos que não possuem mais vida, como rochas ou fósseis, mas o tecido ósseo é um tecido vivo. Basta lembrar que, em caso de fraturas, ele é capaz de se reconstruir. Após uma fratura, as células ósseas da região entram em atividade, regenerando o tecido, depois de um longo e delicado processo. Aqui nós temos uma imagem que mostra, que o osso é um órgão vivo. Tanto o tecido ósseo como o tecido cartilaginoso, eles apresentam células, indicativos de que são tecidos vivos. No detalhe da figura, você pode ver a célula óssea ou o osteócito. Então, aqui na imagem, as células de cartilagem e do lado embaixo as células ósseas. No canal central, você deve ter indicativo dos vasos sanguíneos, observando na imagem, o que significa que o osso ele recebe nutrientes e gás oxigênio e elimina certas substâncias que podem ser tóxicas. Na figura não está representado, mas pelo canal central também passam nervos, que são estruturas do sistema nervoso que levam informações ao encéfalo e trazem respostas dele, que juntamente com os vasos sanguíneos compõem estruturas que evidenciam tratar-se de um tecido vivo. Aqui nós temos a medula óssea, que é um tecido encontrado no interior dos ossos. Ele possui um aspecto gelatinoso e está relacionado com a produção de células sanguíneas. A medula óssea vermelha está presente nos fetos em quase todos os seus ossos e essa quantidade de hemocitoblastos vai diminuindo conforme aumenta a idade do indivíduo, sendo substituída por células adiposas e modificando a cor da medula de vermelha para medula amarela. Então, observando a imagem, nós temos a epífise. Na epífise, nós temos na sua extremidade a cartilagem articular, quando os ossos forem móveis. Depois nós temos na sequência a metáfase, que é onde nós encontramos a medula óssea vermelha, geralmente em ossos grandes nos adultos. E depois nós temos a outra parte do osso, que é a diáfise,
onde que é o centro do osso, onde fica a medula óssea amarela e a parte mais dura do osso. Tem duas camadas, é o periósteo, que é a parte externa mais dura, e o endósteo, que é formada pelas camadas de medula e vasos sanguíneos e outros centros nervosos. Aqui nós temos a coluna vertebral formada por 33 ossos. A coluna vertebral é uma estrutura que forma o eixo do corpo e é constituída por ossos denominados de vértebras. Sua função é dar sustentação ao corpo e proteger a medula espinal em invertebrados. A coluna vertebral ela apresenta também discos intervertebrais, fibrocartilaginosos, que ficam localizados entre cada uma das vértebras. Eles impedem que haja uma sobrecarga sobre as vértebras, absorvem o aumento de pressão e permitem uma mobilidade entre as vértebras adjacentes. Como vocês podem olhar aqui na imagem ao lado, a coluna vertebral é formada pela coluna cervical, que possui 7 vértebras na cor verde, a coluna torácica, que possui 12 vértebras, está na cor marrom, e a coluna lombar, que possui 5 vértebras, está na cor roxa. Já o osso sacro e o cóccix é formado pela coluna pélvica. Existe uma confusão muito comum, que é considerar a medula e a coluna vertebral como sinônimos. Estão muito relacionadas, é verdade, mas são órgãos diferentes. A medula espinal pertence ao sistema nervoso e a coluna vertebral é a parte óssea que protege a medula espinal e dá sustentação ao corpo, como vocês podem olhar aqui na imagem ao lado. O termo espinha dorsal costuma ser usado para se referir ao conjunto da coluna e da medula espinal. Então, aqui nós temos a coluna vertebral formada pelos ossos e no indicativo da seta nós temos aqui a medula espinal, que compõe o sistema nervoso. E a nossa aula de hoje ela vai ficando por aqui. O conteúdo sobre o sistema locomotor ele é muito extenso, então nós vamos dividir essa aula em outras aulas. Eu desejo a vocês bons estudos e nos vemos na nossa próxima aula.